dizer: tomai do meu corpo e comei, e todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazer. O cálice da nova aliança de amor, no teu sangue, ó meu Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Pra nós ele tem o infinito valor, um valor que jamais vai Graças a Deus. Glórias a Jesus. Nós iremos ler a palavra de Deus. Graças a Deus. No livro de Esther. Pode baixar um pouquinho, viu, irmão? Não sei se é aqui o retorno que está alto, mas um pouquinho só está bom. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Livro de Esther, capítulo 3. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Quando tiver esse barulhinho de página virando aí, é que os irmãos estão procurando. Nós iremos ler o capítulo todo. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei?
Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 11º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, deste modo, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 11º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem a seu despojo. Uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa.
pedir oração para as duas irmãs Jaqueline. A irmã Jaqueline, que está adoentada, e a irmã Jaqueline, que trabalha com as crianças, que também está com um problema. Pedir ao Senhor que estenda as mãos e possa ajudá-las. Também o irmão Luiz Alberto, esta próxima semana, vai passar por uma cirurgia. Orar para que o Senhor possa restabelecer o seu servo, que vem sofrendo com esse problema no joelho faz tanto tempo. A mãe também do irmão Clodoaldo não está bem, carece das nossas orações. Mais algum pedido de oração? Seu tio, irmão do pastor Reinaldo, está internado. Também eu quero pedir oração ali para o povo ali em Moçambique, especialmente para os crentes, para que o Senhor possa estender as mãos e fazer uma grande obra. Está suspendendo, não precisa suspender não. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Roberto, vem orar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, Senhor, pela Tua palavra que foi lida nesta noite. Estamos reunidos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar na beleza da Tua santidade, porque Tu és digno de honra, de glória e louvor, e a Ti, Senhor, toda a glória, todo o louvor e toda a honra, porque Tu és merecedor, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força, tem dado graça ao Teu povo, e se nós estamos aqui, Senhor, é pela Tua misericórdia. Continua conosco, Senhor, nesta noite, continua com Teu povo, Senhor, falando, continua, Senhor, estendendo as Tuas mãos, ser servido, Senhor, de repreender todo o mal, de andar em nosso meio, de repreender as enfermidades, de nos dar condições nessa noite de Te adorar, Senhor, de prestar a Ti o nosso culto de louvor. Pai, toma a direção desse trabalho, continua conosco, Senhor, continua com a Tua igreja, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, nós carecemos da Tua graça, nós precisamos, Senhor, sentir a Tua presença em nosso meio. Pai Santo, toma a direção, toma a frente, Senhor. Ó Pai amado, nós Te glorificamos, porque nós somos pó e cinza, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Continua com as Tuas mãos estendidas, Senhor, esta noite, Pai, recebendo o louvor da Tua igreja. Ah, Senhor, repreende todo mal, Senhor, que quer impedir o Teu povo de Te adorar, o Teu povo de Te glorificar. Oh Espírito Santo, toma a frente nesta noite, continua falando conosco neste lugar. Oh Pai amado, nós precisamos da Tua presença, continua conosco, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Está conosco o nosso irmão Ismael do Nascimento Lino. Onde está? Está lá. E também Sueli Rosas Barreto Lino. Onde está? Ah, ela não está. Nosso irmão veio só. Me parece que ele é o tio do João Luiz? Ou não?
Graças a Deus, nosso irmão de Anápolis. Tem mais alguém entre nós que não é aqui de Araraquara, que não é do nosso campo? Dá um sinal, por favor. Todos os demais são daqui? Os irmãos querem saudar o nosso irmão bem-vindo? Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. É um prazer tê-lo aqui conosco. Meus irmãos, hoje, primeira Santa Ceia do ano, de acordo com a convocação, hoje a Assembleia Geral Ordinária da Igreja e da Assistência Social, da Associação Beneficente, dia que iremos eleger a diretoria da igreja e também da Associação Beneficente. Por isso, já deve estar passando por aí uma lista de presença para constar. Não será todos, mas uma parte, não é? A presença dos irmãos na Assembleia Geral Ordinária da Igreja e da Associação Beneficente, que está sendo lavrada uma ata que ao final será lida, né? Nós damos graças a Deus por tudo quanto o Senhor nos tem concedido, pelo seu tão grande amor, pela sua tão grande misericórdia, pela sua bondade, porque acredito que todos devam ter passado um ano bom, não é? Que o Senhor esteve convosco, com a vossa família, e que até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos gratos ao Senhor por tudo quanto nos tem dado, ainda que alguns problemas, algumas doenças, algumas dificuldades, mas nós estamos esperando Jesus e Ele voltará para nos buscar. E com tudo isso, nós só podemos dar graças a Deus, porque Jesus é maravilhoso, é digno de honra, de glória, de louvor, é digno de toda adoração. E nós só estamos aqui porque Ele entregou a vida dele para salvar a nossa. Morreu para perdoar os nossos pecados, para escrever o nosso nome no livro da vida. Por causa disso nós estamos aqui. Quantos já têm sofrido? Quantos já têm sofrido por esta causa? Quantos já têm morrido por este Evangelho? Mas a promessa de Jesus está de pé: voltarei outra vez. A promessa de Jesus permanece de pé: voltarei para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa de Jesus, uma promessa que nós devemos estar descansados nela, que nós devemos estar despreocupados, porque aconteça o que acontecer, a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira e ela se cumprirá. Ela se cumprirá. E um dia, quem sabe neste ano de 2025, a igreja será levada para a glória celestial. A igreja será levada para estar com o Senhor. A igreja será levada para adorar o Senhor na glória.
A igreja será levada para cantar e glorificar o nome de Jesus. A igreja será levada para ser recompensada dos seus trabalhos e permanecerá daí então para sempre com o Senhor. Isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. Mais certo do que é que quem está vivo irá morrer, porque todos sabem que vamos morrer. Mais certo do que isso é que Jesus vem nos buscar. Por quê? Porque muitos poderão não morrer e ser arrebatado para a glória celestial. Então isto é uma palavra fiel, verdadeira e que permanecerá. Eu vou fazer aqui um breve comentário. Não estava aqui no início pensando em nem hoje falar, porque parece que a hora que eu fui subindo ali, eu torci o corpo e fiquei com dor na coluna. Mas isso é coisa de velho mesmo. Velho é assim. Mas Jesus é bom. Jesus não envelhece. Deus não envelhece. A palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus é nova cada dia, cada manhã. A palavra de Deus é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Eu gostaria de convidá-los para ler no capítulo que nós lemos, o verso 8 e parte do versículo 9. Queridos irmãos, muitas necessidades nós temos. Muitas necessidades nós temos e temos que conhecer a palavra de Deus, porque o inimigo das nossas almas cada dia se levanta com mais furor para nos perseguir, para nos destruir, porque ele sabe que tem pouco tempo. Nós não sabemos o tempo que resta para a igreja aqui na terra, mas o inimigo sabe que para ele tem pouco tempo. E nesse tempo que resta, ele procura destruir aqueles que ele consegue. Saiba que ele sempre está lutando contra você. O inimigo das nossas almas não dorme. O inimigo das nossas almas está sempre lutando contra nós. O inimigo das nossas almas não quer que nós alcançamos a glória celestial. A luta dele é para nos arrancar da presença de Deus. Mas tem uma coisa: o sangue de Jesus tem poder para nos lavar, para nos santificar, para nos guardar. Versículo 8 do texto que nós lemos diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Somente
até aqui. Uma palavra tão dura, né? Tão brusca, tão indesejada. Uma palavra que ninguém vai dar glória a Deus. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Meu Deus, era essa a intenção. Era essa a intenção do inimigo do povo de Deus. E a minha pergunta para a reflexão dos irmãos é a seguinte: será que a intenção do inimigo do povo de Deus mudou? Será que a intenção do inimigo do povo de Deus foi alterada? Ou ele procura ainda roubar, matar e destruir? Porque a Bíblia diz que Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. São dois lados. Quem está do lado do inimigo vai ser maltratado, roubado, destruído. Mas quem está do lado de Jesus vai ter vida, gozo, paz e alegria. Então, nós devemos refletir todos os dias qual é a nossa situação. Qual é a nossa situação? Porque qualquer dia desses, nós vamos nos encontrar com o Senhor. O contexto aqui deste assunto do livro de Esther, do livro de Neemias, do livro de Daniel, é que o povo de Deus desobedeceram às ordens de Deus. O povo de Deus desobedeceu. E Deus, então, que ama o seu povo, os entregou na mão do inimigo. Deus, que ama o seu povo, os entregou para que eles fossem corrigidos. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por uma prova, não é que o Senhor deixou de nos amar, não, é que Ele está nos dando tempo para nos aproximar mais dEle. Muitas vezes as pessoas pensam que o sofrimento nos distancia de Deus, que o sofrimento vem para o nosso mal. Não, o sofrimento vem e ele nos aproxima mais de Deus. E era isso que estava acontecendo. O povo de Deus pecou, errou, desobedeceu, e Deus permitiu que eles fossem lançados na mão do inimigo. Mas antes Deus avisou. Deus avisou por muito tempo, Deus avisou por diversos anos. Deus levantou profetas, Deus levantou ensinadores, Deus levantou escribas, mas um profeta mais que nós podemos nos referir é Jeremias, que ele pregou, falou: o inimigo vai vir, Jerusalém será destruída, vocês serão levados cativos, e eles não aceitaram a mensagem de Deus. Prenderam Jeremias, maltrataram o profeta, lançaram o profeta na cova, fizeram de tudo para rejeitar a palavra de Deus que o profeta estava entregando.
Hoje é muito mais fácil nós pregarmos aqui das bênçãos de Deus e todo mundo ficar alegre e dar graças a Deus, glória a Jesus e aleluia, né? Falar para os irmãos, dar glória a Deus, falar em línguas estranhas e dar liberdade ao Espírito Santo, isso é uma bênção, isto é uma coisa maravilhosa. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Mas se a palavra for de correção, então não se dá glória a Deus. Só se dá glória a Deus se falar assim: olha, está aqui a chave do apartamento, está aqui a bênção de Deus, aí dá glória a Deus. Mas saiba de uma coisa: está aqui a palavra de Deus para nos ensinar. E o povo então desprezou a palavra, desprezou o profeta, e um determinado dia veio a guerra, veio o rei Nabucodonosor, destruiu Jerusalém, sitiou Jerusalém e levou o povo cativo. Não levou só uma vez, veio outras vezes e levou outras vezes, e o povo foi levado cativo, foi levado para uma terra estranha, foi levado para onde eles não queriam, para onde eles não pensavam. Lá no Salmo 137, está escrito que eles, lá na Babilônia, se assentavam na beira dos rios, com as suas harpas penduradas no salgueiro, e os babilônicos pediam: canta para nós, canta um hino lá de Sião. E eles chorando diziam: como nós vamos cantar? Como nós vamos cantar ao Senhor um hino em terras estranhas? Será que você vai ficar esperando ser levado cativo, ser levado preso, ser levado para onde você não quiser ir, para cantar ao Senhor? Canta agora, enquanto você está na presença de Deus. Não deixa o tempo passar, não. Dê glória a Deus agora, que você pode. Que dia poderá chegar em que você não possa mais? Eu sempre que olho para Jaqueline sentada ali, eu sempre fico pensando: essa menina gostava tanto de cantar. Ela ainda canta, está cantando até na internet. Mas quantos anos a gente já viu subir essas escadas e cantar para louvar ao Senhor? Mas chega um dia que não dá mais. Chega um dia que acontece alguma coisa e se torna difícil fazer aquilo que era tão fácil fazer. O povo de Israel lá na Babilônia viveram muitos anos lá. A profecia era para viver lá 70 anos. Daniel viveu lá 70 anos, ou todo o período do cativeiro. Muita gente nasceu no cativeiro, muita gente morreu no cativeiro, muita gente cresceu fisicamente e cresceu também na sua situação, e muita gente sofreu, muita gente foi escravizada, muita gente foi maltratada no cativeiro. Meus queridos irmãos, Paulo escreveu que nós estamos cativos neste corpo, que nós estamos cativos nesse corpo, mas ele diz que um dia
isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aí então se cumprirá a promessa que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E nós vamos dizer: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Este corpo mortal que fica com dor, que fica doente, que tem tanto problema, um dia será transformado. Um dia será transformado e subirá ao encontro de Jesus nos ares. Mas o povo que estava lá na Babilônia, que estava cativo na Babilônia, mesmo aqueles que cresceram financeiramente, que tiveram condições, eles tinham um desejo. Se nós lermos, observarmos Daniel, se nós observarmos Neemias, nós vamos ver que eles tinham um desejo: voltarem para a terra de Sião. Voltarem para a terra de Sião. Será que nós temos esse desejo de ir morar com o Senhor? Será que nós temos esse desejo de ir para Sião? Será que nós temos esse desejo de ir para a glória celestial? Ou este desejo para nós está ficando distante? A vida está muito boa, as coisas estão tudo bem, está tudo caminhando bem. A gente não pisa mais no barro, na poeira, todo mundo anda de carro, todo mundo tem um chuveirinho quente para tomar banho, todo mundo tem um colchãozinho de espuma, ou então de mola para deitar. As coisas estão tão boas, tão boas. Tem gente que não se preocupa mais em ler a Bíblia, não precisa mais. Não, qualquer coisa dá um tiquezinho lá no YouTube, vai escutar uma mensagem de alguém que nunca ouviu falar. Mas saiba de uma coisa: a alma que tem o Senhor tem desejo de estar com Ele. A alma que sente a presença de Deus tem desejo de estar com Ele na eternidade. E nessa situação, foi nessa situação que aconteceu lá no livro de Neemias, que Neemias servia como copeiro do rei. E um dia chegou um irmão lá de Jerusalém, e ele perguntou: como está a nossa cidade? Como está Jerusalém? E ele disse assim: Jerusalém está destruída, seus muros estão derrubados, suas portas queimadas a fogo, o povo está numa lástima, numa pobreza. Todo mundo vê isso como uma situação financeira, uma situação política, uma situação má. Mas a gente conversa com o irmão e pergunta: irmão, como é que está a igreja lá? E o irmão diz assim: está ruim. O povo não quer mais saber de obedecer. O povo não quer mais saber de estar na presença de Deus. Como está lá? Já não tem mais cultos de ensino, já não tem mais doutrina, é só louvor, é só cântico, é só isso, só aquilo. Está em grande miséria, está em grande desespero. O Espírito Santo está sendo sufocado, o Espírito Santo está sendo apagado, mas tem alguém ainda olhando e glorificando o nome do Senhor. É uma lástima determinados lugares.
Quantas pessoas a gente conversa e pergunta: como é que está sendo lá, irmão? E a pessoa fala: pastor, no culto da semana passada só se leu 3 versículos na Bíblia e se falou da palavra de Deus 10 minutos. É uma pobreza espiritual. Os muros estão derrubados. Por quê? Porque tudo entra na igreja, tudo entra na nossa casa, tudo entra na nossa vida. As portas estão queimadas a fogo, não tem mais barreiras. O inimigo entra, o inimigo sai, o inimigo está nas casas, nas famílias, mas tem uma coisa: do céu alguém está vendo. E a Bíblia diz que Neemias, põe aí para mim Neemias capítulo 2, irmão, que eu não vou lembrar o versículo certo. Neemias capítulo 2, versículo 3. Quando ele fala: e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas a fogo. Pode deixar no texto aí, pode deixar, depois a gente vai ler a resposta do rei. A situação de Jerusalém era consequência do pecado do povo. A situação de Jerusalém, a situação dos judeus no exílio, era consequência dos pecados do povo. A situação dos nossos lares, a situação das nossas casas, a situação das nossas igrejas, é consequência das nossas atitudes para com o nosso Deus que nos salvou. A nossa situação é consequência dos nossos próprios pecados. É isso que disse o Senhor. Do que se queixa o homem? Está se queixando por quê? Se queixa dos seus próprios pecados. Mas tem uma coisa: Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E Neemias, quando ficou sabendo que Jerusalém estava nessa situação, ele orou ao Senhor. Se os irmãos lerem o capítulo, vão ver que ele se colocou em oração. Ele orou, ele pediu a Deus perdão, pediu a Deus misericórdia. Mas chegou a hora de trabalhar. Ele era o copeiro do rei, e ele foi. Ele pegou o copo para dar a bebida ao rei. E o rei olhou e viu seu semblante triste. Não podia chegar nervoso, triste perante o rei. Por quê? Porque pode ser que aquele copo estaria envenenado. Pode ser que aquela bebida estaria com algum problema. Então a pessoa tinha que tomar primeiro, a pessoa tinha que estar alegre, o rei tinha que ver a felicidade. E o rei perguntou: por que você está triste? Você não está doente? O que está acontecendo? E ele disse: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assoladas, e tendo as suas portas sido queimadas no fogo. Mas isso ele disse depois de ter orado. Isso ele disse depois de ter se colocado diante de Deus. Saiba de uma coisa: a resposta só vem depois de uma pergunta. Deus só te responde se você perguntar. Deus só te responde se você orar. Deus só se mostra para você se você chegar diante dele.
o outro verso. E o rei então respondeu: que me pedes agora? Era Deus trabalhando, era Deus respondendo. Deus estava respondendo a oração de Neemias, Deus estava respondendo o pedido dele. Então o rei lhe disse: que me pedes agora? Era a oportunidade que Deus estava abrindo. Aí diz rapidamente: então orei ao Senhor. Esta oração aí de Neemias, somente isso, irmão. Esta oração de Neemias foi aquela oração de 1 minuto. Foi aquela oração: Senhor, tem misericórdia. Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, me dá a palavra agora. Senhor, fala comigo agora. Foi aquela oração instantânea. Por quê? Porque ele já tinha orado antes. Ele já tinha buscado antes. Ele já tinha pedido antes. E agora, quando ele chegou diante do rei, o rei olhou para ele, viu a situação e ouviu dele. Então a porta se abriu. Eu estou me lembrando aqui que eu falei nesse assunto uns tempos atrás. Eu falei exatamente nesse assunto aqui uns tempos atrás, não sei quanto tempo faz, mas eu falei nesse assunto aqui. A porta se abriu. E o rei lhe disse: o que me pedes agora? Era o Senhor respondendo. Saiba, os irmãos, em todo o tempo, em qualquer circunstância, o Senhor está trabalhando em favor do seu povo. Em todo tempo, em todas as circunstâncias, o Senhor está trabalhando em teu favor. Ah, pastor, mas o povo não tinha errado? Tinha. O povo não tinha pecado? Tinha. O povo não tinha sido levado ao exílio? Tinha. Mas o amor de Deus, não se distanciou do povo. A misericórdia de Deus não se encolheu. A mão de Deus não se encolheu. A mão do Senhor está estendida para abençoar. A mão do Senhor está estendida para curar. A mão do Senhor está estendida para salvar. Ah, meus queridos irmãos, se nós pudéssemos entender este amor, se nós pudéssemos compreender a grandeza do amor de Deus, sem dúvida nenhuma, nós não faríamos nada que o entristecesse. Nada. Porque quem de bom ânimo, de boa consciência, vai entristecer a pessoa que lhe ama? Nós queremos o bem de quem nos ama. Nós queremos fazer o bem de quem nos quer bem. O Senhor te ama. Queira adorá-lo com alegria. Queira servi-lo com amor, com satisfação, com felicidade, porque Ele nos ama. Foi no cativeiro. Daniel chegou no cativeiro lá, adolescente, lá pelos 14, 15 anos, mais ou menos, né, pastor? Por aí. E ele se prometeu para si mesmo, se comprometeu consigo mesmo, colocou no seu coração: olha, sacerdote não veio, pastor não veio, meu tio também não veio, o pastor não está aqui. Agora, ele olhou para os seus amigos e falou: agora nós estamos aqui, nós três sozinhos aqui, só estamos nós três aqui. O povo está lá pela cidade, pelo campo. Quem está aqui no palácio somos nós.
Nós temos que fazer conosco um compromisso. Vamos continuar servindo nosso Deus. Vamos continuar servindo nosso Deus. Esta palavra foi tão grande, tão profunda, que daí 70 anos, quando Deus mandou um anjo, e o anjo veio falar da resposta a Daniel, o anjo disse: Daniel, varão muito desejado, Daniel, varão muito amado, desde quando você era criança, desde quando você era adolescente, e propôs no seu coração em servir ao Senhor, são ouvidas as tuas orações. Aleluia, terimandais. Glórias a Jesus. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o seu compromisso, o Senhor conhece o seu coração. Lá no cativeiro, Daniel cresceu. É verdade que ele não se contaminou, é verdade. É verdade que ele continuou sendo judeu, é verdade. É verdade que ele continuou servindo a Deus, mesmo não tendo um sacerdote perto, é verdade. Mas é verdade também que de adolescente ele chegou a governador. De governador ele chegou a ser príncipe. Sabe? O Senhor está contigo quando você está lá embaixo, mas Ele continua contigo quando você começa a crescer. Se você for fiel, Ele permanecerá contigo. Os amigos de Daniel, que também se comprometeram com ele, também cresceram, também chegaram a ser governadores, chegaram a ser gente importante lá no reino. E o Neemias, que eu já me referi aqui, que também estava lá no exílio, ele chegou a ser copeiro do rei. Alguém pode pensar assim: copeiro é um copeiro assim como hoje em dia. Não, copeiro naquela época era uma pessoa importantíssima, era a pessoa que estava diante do rei, que servia ao rei. É só vocês pensarem, quem está lá diante de Deus, quem serve diante de Deus, quem está diante dele todos os instantes. Lá estão serafins e querubins, lá estão os mais importantes. Diante do rei estavam os mais importantes, mas diante de Deus estão os seus servos, que ele deu mais importância. Sabe por que nós estamos aqui? Se for perguntar aí, tem gente que antigamente estava na rua, tem gente que estava na sarjeta, tem gente que estava no pecado, tem gente que estava jogado, tem gente que estava de todo jeito, mas agora não. Agora o Senhor nos chamou, nos libertou, nos salvou, nos batizou no Espírito Santo, e agora nós estamos na presença de Deus. Agora nós estamos na presença de Deus. É uma coisa muito importante, é uma coisa maravilhosa. Mas nessa época aqui, na fortaleza de Suzã, tinha um homem com o nome de Mardoqueu, que também era dos cativos de Jerusalém, que com ele tinha a sua sobrinha que ele criava, Hadassah, que deu a ela depois o nome de Esther. Ela veio ser rainha. Veja bem, o Senhor pode ter coisas extraordinárias para a tua vida. O Senhor pode ter coisas maravilhosas para você. Mas se você lê o livro de Esther, você vai ver que ela passou por maus bocados.
Não pensa para que receba a bênção de Deus, é assim uma coisa de qualquer maneira, não. Muitas vezes nós primeiro somos provados, para depois ser aprovados. Mas tinha esse Mardoqueu, que criava Esther. E tinha no rei de Assuero também esse homem chamado Amã aqui, que nós lemos no capítulo 3. Esse homem se tornou inimigo de Mardoqueu. Inimigo de Mardoqueu. Quantas vezes nós estamos no trabalho e se apresenta lá um inimigo, do nada, nós não fizemos nada e a pessoa começa a perseguir. Quantas vezes a pessoa está trabalhando num lugar e se levanta lá um inimigo? Quantas vezes nós estamos na rua, num lugar qualquer, e se apresenta lá um inimigo? E quantas vezes isso nos deixa sem saber o que fazer? Mas se apresentou esse inimigo de Mardoqueu. E o que Mardoqueu fez? Mardoqueu não fez nada. Não, passava para lá, passava para cá. Mardoqueu não fez nada. Todo mundo se inclinava diante de Amã, porque Amã se tornou uma pessoa muito importante, mas Mardoqueu não. Mardoqueu era servo de Deus, Mardoqueu era judeu, Mardoqueu era do povo de Deus, Mardoqueu não adorava imagem, Mardoqueu não se dobrava diante de ninguém. O servo de Deus tem que saber: eu sou servo de Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me libertou, não é para eu me inclinar diante de qualquer coisa, ou melhor, diante de nada. Vocês vejam bem, por que que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente? Eles já não chegaram a ser governadores, mas o rei levantou lá uma estátua e mandou eles se dobrarem. E eles disseram: não, nós não vamos nos dobrar diante de uma estátua. Por quê? Porque nós somos servos de Deus, e o servo de Deus não se dobra, servo de Deus permanece de pé. Está escrito lá: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Apesar de ter chegado a uma posição importante, no dia que eles estavam lá no campo de Dura, que a estátua estava lá, e os instrumentos tocaram, e todo mundo se dobrou, ficaram os três de pé. E o rei mandou chamar e disse: é de propósito que vocês estão fazendo isso? Vocês estão fazendo uma afronta para mim de propósito? Olha, eu vou mandar tocar de novo. Se vocês não se dobrar, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. E tocou a música de novo e eles não se dobraram. E o rei mandou lançá-los na fornalha de fogo. Se fosse você, a hora que estivesse assim sendo pego pelo soldado: olha, agora você vai ser jogado lá. Tem uns crentes que dizem: não, eu dobro. Mas tem outros que não, tem outros que permanecem. Não, o Senhor me chamou e eu vou com Ele até o fim. O Senhor está comigo, eu também estou com Ele. O Senhor está comigo, eu também estou com Ele. Foi porque não se dobraram que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque não se dobraram, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E por que Daniel, já com 90 anos de idade, foi lançado na cova dos leões? Porque ele foi encontrado orando. O rei falou que não era para orar, e Daniel continuou orando, e ele foi encontrado orando,
e porque ele foi encontrado orando, ele foi lançado na cova dos leões. Quando os 3 amigos dele foram lançados na fornalha, na verdade, eles foram lançados, mas quando lá eles caíram, o 4º homem estava lá. É muito comum nós ouvirmos isto em nosso meio, o 4º homem estava lá. Mas eu arrisco em dizer para os irmãos, o primeiro já estava lá. Antes dos 3 chegar, o primeiro já estava lá. Ele Antes de você chegar aqui, o Senhor já estava aqui. Antes de você chegar diante dele, ele já estava no lugar. Saiba que quando você entrar no seu quarto para você orar, antes de você dobrar o seu joelho, o Senhor já vai estar lá te aguardando. Já vai estar lá para te ouvir. E com Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões, é verdade que foi. Passou a noite inteira lá. Mas naquela noite, os leões não comeram. Uns falam uma coisa, outros falam outra e tal. O certo é que no outro dia cedo, os leões estavam lá, Daniel também estava lá, tiraram Daniel de lá, os leões ficaram lá. Quando jogaram os inimigos de Daniel lá, os leões comeram eles. Então eles estavam lá com fome. Com fome, mas não comeram Daniel. Sabe, o inimigo pode estar furioso do jeito que for, mas ele não vai atacar a tua vida. Ele pode estar furioso do jeito que for, ele não vai atacar a tua vida, porque em volta de você está o anjo do Senhor. Mas, por não se inclinar diante de Amã, Mardoqueu se tornou inimigo de Amã. Inimigo de Amã. E Amã ficou enfurecido. Enfurecido. Mas o furor de Amã foi tão grande que, em primeiro lugar, ele mandou fazer uma forca lá no fundo da casa dele para enforcar Mardoqueu. Mas depois a coisa estava tão transtornada no coração dele que ele falou: não, matar só Mardoqueu não, eu vou mandar matar todos os judeus. Todos os judeus. Foi quando ele foi falar com o rei, com artimanha, com palavras doces, comprando com dinheiro. Tem muita gente que se vende. Tem muita gente que se vende. Por qualquer quantia a pessoa está se vendendo. Está saindo aqui, indo ali, indo lá. O maior exemplo nosso no nosso país é de parlamentares, que todo mundo sabe, deu um dinheiro para fulano, ele se vendeu e votou. Deu dinheiro para fulano, ele se vendeu e votou. Sabe por quê? Eles são vendidos por dinheiro, comprados por dinheiro. E o rei Assuero foi comprado por dinheiro. Ele era o rei, ele era rico, ele tinha tudo. Mas quando Mardoqueu chegou e disse assim: olha, existe aí no teu reino um povo que eles são diferentes. Eles são diferentes. As leis desse povo são diferentes. Eles não são que nem os outros. Eles não agem que nem os outros.
eles não cumprem as leis do rei, pelo que não convém deixar esse povo ficar. Será que ainda tem aqui um povo diferente? Será que ainda tem um povo diferente na terra, que não cumpre as leis dos homens, mas está olhando para as leis de Deus? Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixá-lo ficar. Se parecer bem ao rei, escreva uma lei que os matem. Nós estamos nos aproximando disso aqui. Nós estamos nos aproximando disso aqui. Sabe, irmãos, do nada aparece um problema. Do nada brota uma dificuldade. A gente vai caminhando. Vocês lembram em 2019 para 2020, estava tudo bem, tudo normal. De repente, apareceu um problema, e o problema atingiu o mundo inteiro. Do nada apareceu um problema e começou, tem que ficar em casa, tem que fechar a igreja, tem que fechar tudo, tem que parar tudo. Do nada surgiu um problema. Do nada. Mas também do nada Deus começa a agir. Do nada Deus começa a trabalhar. Quando parece que tudo está perdido, levanta a mão poderosa do Senhor, do nada, dando sustentação ao seu povo. Do nada levanta o poder de Deus, resolvendo os problemas do seu povo. Quantas vezes o crente está caminhando, vai tudo bem, está tudo mil maravilhas. Quando vê, surge um problema. Olhei aqui para o irmão Roberto, me lembrei que há uns 2 anos atrás, ele trabalhava fazia tempo, no mesmo lugar, muito querido pelo patrão, né? Do nada mudaram o gerente, mudaram o diretor, mudaram isso, mudaram aquilo, e quando veio aparecer um homem, começou a persegui-lo. Do nada aparece um problema. E aí? O que fazer? Deus muda a situação. Deus inverte tudo. Quando você pensar que está tudo perdido e não tem mais jeito, olha para cima que tem jeito. Olha para cima que tem solução. Quando parece que está tudo acabado, o Senhor ainda está sentado no seu trono. E do seu trono, Ele comanda todas as coisas. Você não precisa ficar perguntando: Senhor, onde está o Senhor? Senhor, o Senhor não está vendo isso? Senhor, não precisa não. Saiba de uma coisa: Deus está no seu trono. Deus está onde sempre esteve. Deus está te vendo. Como Ele te viu antes de te salvar, Ele está te vendo agora. E quando Amã estava naquele afã, falou isso com o rei falou assim: você vai me dar esse dinheiro todo aí? Vou dar esse dinheiro para os cofres do rei. O rei tirou o anel e falou: está aqui essa prata. Porque tinha que selar a lei.
selar a lei com o anel do rei. Amã mandou fazer uma lei, e selou com o anel do rei, marcando a data para matar todos os judeus, velhos e crianças, homens e mulheres, para matar todos os judeus. A sorte estava lançada. A Bíblia diz, no último versículo do texto que nós lemos: e o rei e Amã se assentaram para comer e beber. Porém, a cidade toda estava confusa. O que é isso? E agora? E agora? E os judeus começaram então a chorar, a buscar. E agora? Deus muda a situação. Saiba disso. Quando tudo estiver perdido, Deus muda a situação. Na verdade, a lei foi lançada, na verdade, a lei, os correios levaram para todas as províncias, na verdade, a ordem para matar estava determinada, na verdade, a lei não podia voltar atrás. Mas o rei foi dormir e perdeu o sono. O rei foi dormir e perdeu o sono. E falou assim: olha, traz aí os livros aí dos acontecimentos diários, naquela época chamava crônicas. Traz aí o livro das coisas que tem acontecido aí para mim saber o dia a dia aí da cidade, o dia a dia do povo, para mim saber o que está acontecendo por aí. O rei perdeu o sono, e foi alguém lá com o livro e começou a ler. E lendo o livro, lá estava o nome de Mardoqueu. E estava escrito: em tal dia, tal tempo, assim, assim, fulano e fulano quiseram matar o rei à traição. E Mardoqueu ficou sabendo e mandou avisar o rei. E o rei foi livre da morte por causa de Mardoqueu. Veja bem, o assunto estava passado, o assunto estava esquecido, o rei nem sabia daquele negócio, mas naquela noite ele não pôde dormir. E aí ele tomou conhecimento, e a partir daquilo, Deus começou então a engrandecer Mardoqueu. Não vou falar aqui o que aconteceu com Mardoqueu, com Amã, que eu sei que a maioria dos irmãos todos sabem, mas o que importa é que no sofrimento, é que na hora do desespero, é que na hora da luta, a mão de Deus começa a trabalhar, da onde ninguém espera, da onde ninguém vê, vem o trabalhar de Deus. Sabe, meus irmãos, na hora certa, Deus vai se levantar em seu favor. Na hora certa, Deus virá em teu socorro. Na hora aprazível, o Senhor vai agir, porque Ele sabe do tempo e conhece todas as coisas. Para você parece que não tem mais jeito, para você o tempo parece que está acabando, mas para o Senhor ainda tem tempo. Para resumir, Mardoqueu foi engrandecido diante do rei. Isso fez com que o povo de Deus tivesse que chorar.
o povo de Deus tivesse que orar, o povo de Deus teve que jejuar, a rainha Esther teve que colocar a vida dela em perigo, teve que tomar uma atitude que não era no tempo correto, que não era época dela tomar, mas ela se entregou nas mãos de Deus, ela se entregou para que Deus pudesse agir através da vida dela. Está escrito aí que ela disse assim: olha, eu vou me apresentar ao rei, se eu tiver que perecer, eu pereço, mas eu vou. Vocês só fazem uma coisa: orem por mim, porque eu vou lá em nome do Senhor. É isso que tem que entender, é isso que você tem que compreender, é isso que você tem que compreender, que Deus não se esquece do seu povo. Ela foi, falou com o rei, teve lá uns banquetes, umas coisas, e no último dia, ela falou: o inimigo, o perseguidor, o mal, é esse Amã, é esse Amã. Meus amados irmãos, terá a hora de você ser exaltado. Ah, mas eu quero ficar grande, eu quero ser o fulano. Não. A nossa exaltação está em ser levado para a glória. A nossa exaltação não é ganhar aqui, se fosse um soldado, uma divisa, se fosse um suboficial, um galão, não. Nosso objetivo não é crescer financeiramente, não é ficar rico, não, mas o nosso engrandecimento é ser levado para a glória celestial. Saiba de uma coisa: do jeito que o povo de Israel foi entregue para ser levado ao cativeiro, se você pecar, você também será entregue. Deus não mudou. Se você pecar, você será julgado. Deus não mudou. A Bíblia diz: ao culpado ele não tem por inocente. Ao culpado ele não tem por inocente. Então nós só temos um jeito: nos colocarmos diante dele em oração, como Neemias orou, como Daniel orou, como Jesus orou. Nós nos colocarmos diante dele e receber dele o perdão, a graça, a misericórdia. Observe bem: o inimigo deste homem chamado Mardoqueu era Amã, o inimigo do povo de Deus. Olha bem para mim, hoje o inimigo da igreja não é Amã, não é Amã. O inimigo da igreja hoje, muitas vezes, ele está caminhando dentro da igreja. Dentro da igreja. Falando: e você acha? Está certo? Está certo isso? Está certo aquilo? E muitas vezes ele está falando com um gravador ligado. O que você acha? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Certa vez Jesus falou assim: eu vim para dividir, colocar mãe contra a filha, filha contra a mãe, filho contra pai, pai contra filho. Jesus veio causar uma separação entre os salvos e entre os não salvos, entre os que vão para a glória e os que vão para a perdição.
Jesus veio trazer essa divisão, e já esta divisão está feita. Já aqui na terra nós podemos ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Observe bem, Amã foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. Hoje nós estamos à beira de uma perseguição. Nós estamos à beira de uma perseguição aqui no Brasil. Nós estamos à beira de muitas dificuldades. Mas tem uma coisa: ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ainda tem uma saída para o povo de Deus. Mardoqueu disse para Esther: se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento virá para o povo de Deus. Socorro e livramento virá para o povo de Deus. Se você não orar, o livramento virá. Se você não for fiel, o livramento virá. Se você desobedecer, o livramento virá. Mas se você for fiel, se você for desobediente, se você temer a Deus, você vai estar com Ele na glória celestial. Hoje nós estamos no fim do período da igreja. Nós estamos nos últimos dias espirituais da igreja na terra. Nós estamos vendo uma divisão, como a água e o óleo. Nós estamos vendo uma divisão entre os que leem a Bíblia. Nós estamos vendo uma divisão entre os que interpretam a Bíblia. Nós estamos vendo uma divisão entre aqueles que se dizem povo de Deus, mas está escrito lá em Malaquias: e então vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. De que lado você está? Você não deve se preocupar com quem está na sua volta. Você não deve se preocupar com os seus vizinhos, com quem te conhece. Você tem que se preocupar com o espelho. É no espelho que você olha e pergunta para aquela pessoa que você está vendo no espelho: você está servindo a Deus direito ou não? É no espelho que você pergunta: como é que está a tua vida, hein? Como é que você está? Aí você olha no espelho. Você vê um servo de Deus quando você olha no espelho? Se você vê um servo de Deus no espelho, esse servo de Deus é você. Se você vê um desobediente no espelho, esse desobediente é você. Não pense que doutrina, usos e costumes e tanta coisa é somente para as irmãs, para as mulheres, não. Hoje tem muito homem afeminado por aí no meio das igrejas. Igrejas aqui pertinho da nossa aqui, ó, tá tendo gente aí de todo tipo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Poder para fazer separação entre os que servem a Deus e os que não servem. O Senhor Jesus continua caminhando no meio do povo e fazendo separação. Vem para o lado de cá. Vem para o outro do lado de cá. Vem para cá. Vem para cá. E o Senhor está fazendo esta separação, e logo, logo, nós ouviremos o soar da trombeta, e iremos para o céu. Para concluir, eu digo à Igreja de Cristo, aos crentes que servem a Deus esperando Jesus voltar: orem, busquem a presença de Deus, se santifique cada dia mais,
Se aproxime cada dia mais do Senhor. Se coloque cada dia mais na vontade do Senhor. Não fica olhando para os outros, não. Olha para o espelho. Olha para a sua vida. Não adianta olhar para a vida dos outros, não. Olha para a sua vida. Olha para o espelho e veja se você está vendo uma serva de Deus. Olha para o espelho e veja se você está vendo um servo de Deus. Se você vê um servo de Deus, dê glória a Deus. Se você vê uma serva de Deus, dê glória a Deus. Dê aleluia. Fale em línguas estranhas. Mas se você olha no espelho e vê uma pessoa desobediente, o meu conselho é que você faça o que Daniel fez. É que você faça o que Neemias fez. Vai orar e confessar os seus pecados diante do Senhor. Vai orar, confessar os seus pecados, e o Senhor é fiel, compassivo, misericordioso, perdoador, longânimo, tardio em irar-se. Ele vai te ouvir, vai ser misericordioso, vai te perdoar, e você terá o Espírito Santo na tua vida outra vez. Vamos fazer uma oração. Pai Santo e Poderoso, agradecemos ao Senhor pela palavra que veio aos nossos corações. Que possamos, Pai, ser praticantes da Tua palavra e não ouvintes esquecidos, nos enganando em vãos discursos. Senhor, que a Tua palavra faça o efeito desejado. Senhor, nos abençoa nesta caminhada, aviva a Tua obra, aviva o Teu povo, conscientizando-nos da nossa verdadeira responsabilidade de sermos sal e luz nessa terra, para a honra e para a glória do Teu nome nós te pedimos, Senhor. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. O coral, por favor. O coral se assenta aqui. Os diáconos e as diaconisas venham para cá, para celebrarmos a Santa Ceia. Chegou aqui, está conosco Regiane, Vera e Letícia. Onde estão? Regiane, Vera e Letícia. Dê um sinal, por favor. Ah, está lá fora. São bem-vindas, viu? São bem-vindas, é um prazer tê-las aqui. Uma irmã, por favor, saúde essas irmãs aí, dê um abraço nelas. Deus abençoe. Bem-vindas em nome de Jesus. Podem sentar. Quero dizer a todos que a Santa Ceia é somente para os membros da igreja em comunhão. Quem não é batizado não pode participar da Santa Ceia. A ceia é somente para os membros em comunhão. A pergunta é: tem algum dos irmãos que deseja pedir perdão por alguma falha? Dê um sinal. Não tem? Vamos de pé consagrar o pão. Pastor Elias, o senhor que está ali, vem aqui, por favor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar e consagrar este pão. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, estamos
reunido neste momento tão maravilhoso, um culto, Senhor, de Santa Ceia, memorável, meu Deus, ao seu sofrimento na cruz do Calvário. Está aqui, Senhor, nas minhas mãos, este pão que simboliza o teu corpo, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que vamos tocar no seu corpo e participar. Deus de poder e de glória, ó Senhor Jesus, a ti consagramos este pão para a glória e louvor do teu nome, assim oramos, graças a Deus. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, glórias a Jesus, graças a Deus. E tendo partido, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode distribuir, irmãos. Graças a Deus, aleluia, derimandas, glórias a Jesus, glórias a Jesus, graças a Deus, maravilhoso Jesus.
Aleluia! Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Graças a Deus! Glória e mandas ter e mandais, te mandas ter e mandas ter. Graças a Deus! Glórias a Jesus! Todos participaram do pão? Ainda não. Graças a Deus. Quem não participou do pão, dá um sinal aí. Irmã Amanda, olha lá, por favor. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Aí fora, todos participaram? Maravilhoso Jesus. Glorioso Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Todos participaram do pão? Graças a Deus. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Maravilhoso Jesus. Graças a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Hora de pegar dela, hora de pegar. Pastor Zé Márcio. Pastor Zé Márcio. Amanda já tomou? Amanda, já? Todos participaram do pão? Vamos de pé, consagrar o cálice. Oremos, irmãos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, graças te damos por tudo, Pai, que já passamos aqui. Agora estamos consagrando, Senhor, esse cálice. Meu Deus, esse suco, Senhor, depois de orado, a tua graça, o teu poder, meu Deus querido, está em nossas vidas, Pai. Meu Deus, abençoa o teu povo que vai participar. Meu Deus, ser servido, ó Pai, de nos dar vitória em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pode distribuir, irmãos. Duas irmãs, começa aqui pelo coral e pelos músicos. Graças a Deus.
Glórias a Jesus. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Grande Deus, aleluia. Todos participaram? Glórias a Jesus. Maravilhoso Jesus. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Santo Deus, aleluia. Glórias a Jesus.
Graças a Deus. Todos participaram? Vamos de pé agradecer ao Senhor, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, o seu amado Filho, nós te damos graças nessa hora, Senhor, por esse ato tão importante, Senhor, tão maravilhoso, quando nós reunimos aqui, Senhor, para relembrar a sua morte. Ó Pai Celestial, abençoa o seu povo, Senhor, e por isso nós te agradecemos no nome de Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, que nós não iremos atrasar, se Deus quiser. Há duas modalidades para a eleição da diretoria: por escrutínio secreto e por aclamação. Nós, como só temos uma chapa única, os irmãos estão de acordo em fazer por aclamação? Pois bem, eu vou chamar aqui, peço para os irmãos ficarem aqui, primeiro vice-presidente.